aquilo que nós queremos que fique gravado na mente das pessoas, no último discurso, é de fato a coisa mais importante que nós temos para dizer, sim ou não? Se você estiver se despedindo de alguém, se você, seja por ocasião de uma viagem, seja da vida, seja no leito de morte, enfim, aquilo que vão ser as suas últimas palavras, de fato, são as coisas mais importantes, as mais essenciais à vida. E falar de dia a dia foi a última orientação que Paulo deu para nós. Para nós. 2 Timóteo, abra sua Bíblia, capítulo 2. 2 Timóteo foi a última epístola que Paulo escreveu. A divergência com relação à sua morte, se ela aconteceu 1 ou 3 anos depois da redação dessa epístola. O fato é, e esse fato é inegável, que essa foi a última carta que Paulo escreveu. Desde o início até o final da carta, nós já encontramos tons de despedida. E Paulo se despede de forma dupla. Paulo se despede, ou de forma tripla, né? Talvez ele tenha visualizado isso de forma dupla, mas ficou de forma tripla. Por que de forma dupla? Porque Paulo se despede de Timóteo, o seu fiel amigo, seu fiel escudeiro, o sucessor do seu ministério, e ele escreve essa carta para Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e é provável que essa carta, essa epístola, tenha sido lida na igreja de Éfeso. Então Paulo se despede também da igreja de Éfeso, ao escrever essa carta para o pastor da igreja de Éfeso. Mas as orientações de despedida de Paulo, elas também chegam até nós. De certa forma, Paulo se despede de cada um de nós também. E eu quero compartilhar com vocês 2 momentos da epístola, em que Paulo se apropria de imagens muito utilizadas no seu tempo, que mostram para cada um de nós, pela metáfora que se propõe a apresentar, aquilo que eu e você precisamos fazer dia a dia, todos os dias. E é interessante porque essas 3 metáforas que Paulo utiliza, são metáforas de pessoas que trabalhavam diariamente, constantemente, ou como o título do nosso estudo nos fala, vencendo dia a dia. Compartilho com vocês 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 3. Vamos ler a partir do verso 1, acho interessante, para você ver os tons de despedida dessa carta. 2 Timóteo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. E agora que você ouviu, Paulo fala para Timóteo: ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. E aqui Paulo começa a mostrar aquilo que ele tinha aprendido, ele havia ensinado a Timóteo, e agora Timóteo deveria ensinar a outras pessoas, para que outras pessoas ensinassem a outras também. Uma espécie de pirâmide do bem, é isso que Paulo está nos ensinando a fazer. A partir do verso 3 ele diz assim: suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. E aqui nós temos a primeira metáfora. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Verso 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, segunda metáfora. E o lavrador, terceira metáfora, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Um soldado, um atleta e um lavrador. 3 imagens muito comuns no tempo de Paulo, que faziam parte da vida cotidiana de Paulo. São exemplos daquilo que ele orienta Timóteo a fazer, a ensinar, e coisas que principalmente ele fala: Timóteo, você viu isso na minha vida.
aquilo que você viu na minha vida, pratique e ensine outras pessoas a praticar, e não apenas que essas pessoas elas pratiquem, como também que elas ensinem outras pessoas a praticar, e assim o reino de Deus vai avançar. E o que me chama a atenção nessas 3 metáforas, nessas 3 imagens, através das quais lições espirituais podem ser absorvidas para a nossa vida, é que tanto o soldado como o atleta, como também o lavrador, eles precisam dedicar-se diariamente, constantemente naquilo que se propõe a fazer. E acredito que não à toa Paulo tenha escolhido essas 3 imagens, essas 3 metáforas, para ensinar a mim e a você que estamos vivendo no final dos tempos, no final dos dias da história desse mundo, aquilo que precisamos fazer dia a dia. Aquilo que precisa envolver a nossa vida dia a dia, para que a vitória aconteça hoje na nossa vida. O mais incrível do cristianismo é que existem vitórias todos os dias para cada um de nós. O mais desafiador do cristianismo é que precisam ocorrer vitórias todos os dias na nossa vida. Nós louvamos a Deus porque vitórias espirituais estão à disposição de cada um de nós todos os dias. Mas a mim é assustador pensar que a vitória de ontem não vale para hoje. E a vitória de hoje não vale para amanhã. E a vitória desses últimos 10 dias não valerão para os próximos 10. Dia a dia é o nosso desafio. O que é que nós aprendemos com o soldado? Bom, você sabe que o soldado era uma figura muito próxima de Paulo dos seus dias. O soldado era aquele que o menino olhava, e é bem provável que muitos meninos dentro de Roma sonhassem em ser um soldado. Ser um soldado romano era algo muito desejado, vantajoso e apreciado nos tempos de Paulo. Em vários outros momentos, Paulo utiliza a imagem do soldado para nos ensinar algumas coisas, como, por exemplo, as armaduras que um soldado utiliza. E eu fico imaginando Paulo assentado no canto da sua cela, porque ele estava aprisionado nesse momento, na prisão Mamertina, em Roma, preso a um soldado, ou visualizando algum soldado, e agora ele, inspirado pelo Espírito Santo, começa a olhar para o soldado e falar: opa, existem coisas que nós podemos aprender com esses homens, ou tirar de lição da vida deles na esfera espiritual. Paulo destaca com relação ao soldado 2 coisas. A primeira delas, a prontidão que o soldado precisa ter para atuar em prol do seu mestre. Você já deve ter visto filmes, vídeos, em que a sirene toca e imediatamente o soldado se dispõe. Você já deve ter visto imagens em que o soldado ele dorme abraçado à sua arma, porque ele está constantemente em disposição, pronto para servir. E Paulo inicia a sua consideração falando a respeito do soldado, que o soldado ele não se deixa envolver com outras situações ou circunstâncias na vida, mas prontamente ele está ali à disposição do seu mestre para servi-lo. Não existe chuva, não existe sol, não existe dia, não existe noite, não existe frio, não existe calor. Todo momento é momento para que o soldado ele atue. Só que mais do que isso, essa situação do soldado em prontidão sempre o coloca em uma situação de limite da vida. Nunca um soldado está de férias. Nunca um soldado ele está em uma situação de tranquilidade. Ele sempre está à disposição. O soldado nunca desliga. E com isso Paulo fala que a vida do soldado é uma vida de sofrimento. A vida do soldado não é uma vida fácil. Por isso o início da sua consideração é: suporte comigo o sofrimento. Porque ser cristão é sofrer como um soldado sofre. Assim começam as suas considerações. A vida do crente é uma vida que não existem apenas sofrimento, mas é muito provável que a vida do crente é uma vida que tem mais sofrimento do que a pessoa que não é crente. É isso que Paulo fala. É bem provável que eu e você tenhamos lutas muito maiores do que pessoas que não são tementes a Deus.
As lutas não são exclusivas para pessoas que temem a Deus. Agora, uma pessoa que não teme a Deus não tem luta com tentação. Não tem luta para dizer não ao pecado. Não tem luta para acordar pela manhã e orar a Deus. Essa é uma luta que não faz parte da sua vida. Ela luta como eu e você pela manutenção, ela luta como eu e você por recurso, por saúde, com segurança, com um monte de coisa. Mas ele não tem lutas espirituais. Agora, o cristão, ele é um soldado que está dentro de uma guerra entre o bem e o mal. E nessa guerra, Paulo está falando, nós não podemos esperar vida fácil. Não podemos esperar. Pelo contrário, se a sua vida está fácil demais, talvez seria momento para você questionar o seu cristianismo. Porque a vida do crente é uma vida em luta. É uma vida em combate. É uma vida diligente. Porque a fidelidade é geradora de problemas. Invariavelmente. Ser fiel a Deus é em vários aspectos da vida se deparar com situações limites, situações de dificuldade. Situações essas que não são experimentadas aqui em sua maioria, ou talvez na sua capacidade máxima, na sua potencialidade máxima. Estou dizendo para vocês que a honestidade é muito mais fácil ser exercida aqui no seu contexto de trabalho, sim ou não? A fidelidade a Deus é muito mais fácil de ser exercida ou exercitada aqui do que lá no seu trabalho, do que lá no seu contexto acadêmico. Falar palavras bonitas e agradáveis é muito mais fácil aqui do que aonde a sua vida acontece fora daqui. E é exatamente por isso que a fidelidade ela é geradora de problemas, de dificuldades. No entanto, nós não podemos estranhar isso. Pedro nos fala isso na sua epístola. Pedro fala assim, que se o nosso mestre, sendo ele o nosso mestre, padeceu, nós não podemos esperar uma vida diferente do nosso mestre. Porque se ele é o nosso mestre, é nos caminhos dele que nós andamos. São os caminhos dele que nós trilhamos. E ele trilhou um caminho de dificuldade. E quando nós falamos de dificuldade, nós falamos de diversos tipos de dificuldade. Diversos tipos, as mais variadas possíveis, que não são exclusivas, únicas, e que obviamente não acontecem de uma forma exclusiva e única na vida de todos os filhos de Deus. Estou falando para você que a luta sua no seu pelotão, no seu destacamento, a sua luta como soldado é diferente da luta do outro como soldado, mas todos nós passamos por dificuldades, todos nós. Quando nós passamos por dificuldades, a recomendação que Paulo nos dá é olharmos para o foco, mantermos o foco, como o soldado faz, olhando para o objetivo, olhando para o foco, não nos desviando com assuntos triviais que não fazem parte do foco da vida que tem a ver com a volta de Cristo Jesus. Há algum tempo eu li uma história de um soldado relojoeiro da Segunda Guerra Mundial. E durante bom tempo ele tentou conciliar as duas coisas. Em algum momento o seu comandante chegou para ele e falou assim, o que você está fazendo, soldado? E ele falou, estou consertando o relógio. Ele falou, mas por que você está perdendo tempo com isso? E ele falou assim, não, é porque eu sou um relojoeiro soldado. Eu divido o meu tempo entre lutar na guerra e consertar relógios também. Imediatamente o seu comandante falou assim, você está dispensado. Mas por que dispensado? Ele falou, porque é impossível ser relojoeiro e soldado. Ou você é uma coisa, ou você é outra. A guerra já lhe consome bastante. A tensão da guerra já lhe consome bastante. O ser soldado já é problema demais para você ter que dividir a atenção com outras coisas. E é nesse aspecto que Paulo fala, eu e você precisamos ter o foco que o crente tem, que o cristão tem na sua vida. E não se distrair com questões ao nosso lado. E a revista de hoje falou a respeito disso. De distrações que Satanás coloca no decorrer, no percurso da vida, para nos desviar o foco. E aqui Paulo nos convida a sermos soldados. Soldados que mantêm o foco
sofrem, suportam as dificuldades por amor ao seu Senhor. O verso 5 fala a respeito do atleta. Também algo muito apreciado nos tempos de Paulo. Paulo vivia no Império Romano, que tinha os jogos istmicos, mas o mundo grego vivia já nesse contexto, já o período olímpico. E os atletas eram pessoas destacadas, eram pessoas valorizadas. Atletas voltavam dos seus jogos, sejam eles istmicos no contexto romano, sejam eles jogos olímpicos no contexto grego, e eram recepcionados, aqueles que haviam triunfado, aqueles que haviam conquistado o primeiro lugar nas provas que conquistavam, eles eram recepcionados exatamente com a mesma pompa, com a mesma glória que os soldados voltavam do seu contexto de guerra. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Com a mesma recepção, com a mesma glória que os soldados voltavam da guerra, os atletas eles recebiam quando eles voltavam dos jogos que haviam disputado e vencido. No entanto, a ênfase de Paulo não está no vitorioso, no atleta vitorioso. A ênfase de Paulo, a metáfora que Paulo nos apresenta com o atleta, é que o atleta só conquista o prêmio se ele seguir as regras. Se ele seguir as regras. Nós poderíamos falar do treino do atleta todos os dias, né? Precisa treinar, precisa ter diligência no treino, cuidar com a alimentação e tudo mais. Cuidar com a sua rotina de treinos, de repouso, enfim, tantas coisas. Mas é interessante que Paulo escolhe um aspecto. O aspecto da valorização das regras para que o atleta ele seja bem sucedido. Os ídolos do esporte, eles apenas eram ídolos no contexto de Paulo, se eles permanecessem leais e fiéis às regras. Especialmente em competições gregas, os relatos históricos dizem que os juízes eles eram extremamente meticulosos com relação aos regulamentos. E os atletas, uma vez que descumprissem as regras, colocavam em xeque não apenas a sua reputação, mas a reputação do seu povo também. Por isso, ser um cumpridor de regras era algo tão necessário no contexto de Paulo. E aqui Paulo vem falando a respeito de que na vida cristã, as regras também fazem parte do jogo. Por mais que isso possa parecer ser um pouco duro, fundamentalista para alguns, no jogo de Deus, as regras fazem parte. E é interessante que o Senhor, sabedor de como nós somos, Ele foi bastante objetivo com relação às suas regras. O Senhor é muito claro com relação àquilo que se pode e aquilo que não se pode fazer. O Senhor é muito claro, não deixando nenhuma margem à subjetividade daquilo que está dentro da regra e daquilo que está fora da regra. No Novo Testamento, a vida cristã, inclusive, ela é comparada a uma corrida. E só chegam ao final dessa corrida, só são vencedores nessa corrida aqueles que se submetem às regras do dono do jogo. Em 1988, eu não me lembro disso porque eu tinha, acredite Fábio, 2 anos de idade só nessa época. 1988. Você se lembra de 24 de setembro de 1988? Essa foi a data do duelo mais esperado das Olimpíadas de Seul. De um lado estava Ben Johnson e do outro lado Carl Lewis. 9 segundos e 78 milésimos depois, o mundo estava estupefato, porque Ben Johnson foi o primeiro homem a correr os 100 metros abaixo de 9 segundos e 80 milésimos. Glória essa que durou apenas 2 dias. 2 dias depois, saiu o resultado do teste antidoping. E o escândalo Ben Johnson veio à tona. Ele não apenas perdeu a medalha, como ele perdeu patrocínios, perdeu a sua reputação, e depois de Seul, 1988,
Ben Johnson perdeu toda a sua carreira. Irmãos, nós temos regras, mandamentos, não porque Deus é tirano, mas porque Ele nos ama. Pai, por que você tem regras em casa? Porque você ama ou porque você odeia seus filhos? As regras são para preservar a vida ou para tirar a vida? Lá em casa nós temos um aplicativo que é o terror da minha filha, chamado Family Link. Alguns que usam, pais dão risada, né? É muito legal, né, usar Family Link, né, pais? É maravilhoso. Parece que nós temos uma divisão aqui na igreja nesse momento entre pais e filhos. Family Link é o aplicativo que nós controlamos o acesso ao celular da minha filha. Ela tem 2 horas de uso diário de celular e depois que der as 2 horas acaba. Através do Family Link nós bloqueamos aplicativos, sites, palavras, enfim. E ela vive em uma espécie de prisão domiciliar eletrônica. É mais ou menos isso que ela vive. E vocês estão ouvindo o testemunho aqui no banco em primeira pessoa. Um dia desses ela perguntou assim: pai, como seria o mundo se não existisse Family Link? E eu falei assim: se não existisse Family Link, você não existiria celular na sua vida. Porque você é monitorado assim, porque o ambiente virtual é hostil. É um ambiente sem lei, sem amor, completamente diferente daquele que nós vivemos dentro de casa. E para te preservar nesse contexto, nós temos regras. Nós temos, patrocina a gente Google, Family Link. Irmão, se eu não amasse a minha filha, eu não colocaria isso no celular dela e nos dispositivos que ela utiliza. Se eu não me importasse com ela, eu falasse assim: olha, use o ambiente virtual da forma como você quiser. Mas é porque nós a amamos que nós a protegemos. Por detrás de cada uma das regras de Deus, por detrás de cada um dos mandamentos de Deus, existe proteção e promoção da vida para cada um de nós. E é por isso que o Senhor fala que eu e você, atletas dele, precisamos estar sujeitos às regras. Porque é apenas com as regras que nós chegaremos no final da corrida. E a última coisa que Paulo destaca tem a ver com o lavrador diligente. E esse é um que precisa trabalhar diariamente, sim ou não? O contexto agropastoril, ele era muito presente nos dias de Paulo. Boa parte da população era camponesa, tirava o seu sustento, a sua vida do campo. Mas como o trabalhador consegue tirar o seu sustento do campo, se ele não trabalhar todos os dias, diligentemente? Acordar cedo, dormir pouco, ser o primeiro que está lá no campo, ver o sol aparecer, olhar de forma diligente, estratégica, sistemática, se há praga, se não tem, momento de regar, momento de não regar, se vem chuva, se não vem chuva, se tem que proteger, se não tem que proteger. Não à toa a própria palavra de Deus nos fala, por exemplo, em Provérbios 10:5, 20, versículo 4, depois de 24, 30 a 31, que o preguiçoso jamais será um bom agricultor. Não tem como, não tem como. Porque o trabalho é diligente, é diário, é árduo. Se eu fosse o escritor de um desses provérbios, eu não diria que apenas um preguiçoso não pode ser um bom agricultor, mas um preguiçoso também não vai conseguir ser um bom cristão. Porque a vida cristã, o crescimento ao lado do Senhor, ele acontece diariamente. E a imagem do lavrador, ela difere de todos os outros por um motivo muito simples, irmãos. O soldado, quando voltava da guerra, havia uma população toda ali esperar. E mesmo nos dias normais da vida, os meninos paravam e ficavam olhando: uau, ali vai um soldado. A mesma coisa com os atletas, seja ao voltar dos jogos, quando estavam treinando também, a população parava e falava assim: ali vai um atleta. Quem para o trânsito para falar: uau, ali vai um lavrador? Quem para contemplar o treino de um lavrador? O trabalho do lavrador não apenas é árduo, como ele acontece também no anonimato.
sem holofotes, sem luzes, sem nada disso. Assim como acontecem as maiores vitórias espirituais. As minhas maiores vitórias espirituais não acontecem aqui, no púlpito. Elas acontecem lá na minha casa, quando eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, tenha misericórdia de mim. As maiores lições espirituais não acontecem quando eu falo. Acontecem, Eric, como você bem disse aqui no início, quando a gente escuta. Lá em casa, sozinho, secreto. Paulo utiliza a imagem do lavrador para mostrar os locais onde acontecem o maior crescimento ao lado de Cristo na vida do crente. Não é aqui, é lá. Você e Deus, o lavrador e a lavoura. Esses são os momentos em que nós estamos na posição mais segura e de maior crescimento. Eu e Deus. Você e Deus. E mais ninguém. Assim como o lavrador, assim como o soldado, assim como o atleta, a vida ao lado de Cristo, ela exige de nós dia a dia. Diligência, fidelidade às regras, tempo ao lado de Deus, crescimento ao seu lado, todos os dias. Dia a dia, sem falhar nenhum dia. E se hoje eu falhar, que isso seja uma falha e não um hábito. É isso que Paulo nos mostra. Como você acha que termina a vida de Paulo? Quando eu olho para a vida desse homem, eu esperaria, e se eu estivesse escrevendo a sua história, eu escreveria um final mais glorioso para ele. Esse grande homem merecia um final glorioso, sim ou não? Merecia um redemoinho o levando para o céu como Elias, por exemplo, sim ou não? Merecia ser ressuscitado, talvez como Moisés, sim ou não? Merecia receber a salvação sem passar pela morte. Mas não é dessa forma que a vida de Paulo termina. A vida de Paulo termina na gélida prisão Mamertina, em Roma. Prisão Mamertina, quando você estiver saindo daqui da igreja, eu não sei se aqui na frente nós temos galeria de esgoto ou não, mas você pode imaginar o que era a prisão Mamertina. Existe a rua em Roma, e um bueiro, não sei se você chama de bueiro aqui, né? Boca de lobo, é isso? Bueiro. E ali embaixo estavam os prisioneiros. Isso era a prisão Mamertina que Paulo passou os últimos dias da sua vida. Não passava esgoto, obviamente, mas era uma espécie de galeria pluvial que nós temos hoje. A rua aqui, um buraco, e eles ali embaixo. Paulo passou os seus últimos dias assim. Foi decapitado por um soldado romano, mas sequer teve os seus últimos dias descritos na Bíblia. Essa é uma forma de nós olharmos a vida de Paulo, o final da vida de Paulo. Mas eu gosto de olhar um outro aspecto e com isso eu encerro. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo que incentiva Timóteo, a igreja de Éfeso, eu e você, a sermos atletas, lavradores e soldados. Dá o seu testemunho. Ele diz assim, verso 6, 2 Timóteo capítulo 4. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ele sabia que a morte era uma vizinha. Lutei o bom combate. Terminei a corrida. Guardei ou lavrei a fé. Agora, o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Irmão, sabe para quem é a coroa da justiça? Para aqueles que dia a dia são atletas, para aqueles que dia a dia são soldados, para aqueles que dia a dia são lavradores.
Paulo não apenas fala para Timóteo seja, mas o seu testemunho final da epístola é: porque eu corri a corrida, porque eu combati o bom combate como soldado, como eu corri a corrida como atleta, e como eu guardei, cuidei da fé como um bom lavrador, a coroa está reservada. A coroa está reservada. Dessa forma, Paulo encerra o seu livro. Dessa forma, Paulo se despede da humanidade. Dessa forma, Paulo testemunha a respeito de algo que é essencial a mim e a sua vida: o dia a dia. Dia a dia. Dia a dia sermos fiéis a Deus. Dia a dia crescermos ao seu lado. Dia a dia sermos leais a Ele. Dia a dia estarmos prontos, dispostos, para que o Senhor faça aquilo que Ele quiser na nossa vida e através da nossa vida. Dia a dia permanecer ao seu lado no embate entre o bem e o mal. Dia a dia. Dia a dia sonhar com o prêmio reservado para o vencedor. Diferente daquilo que nós vemos nos jogos da atualidade, o final da corrida para o crente não é a morte, e não será premiado apenas aquele que chega em primeiro lugar, mas serão premiados todos aqueles que dia a dia foram bons soldados, bons atletas e bons lavradores. Talvez hoje você esteja em um dia de quase que êxtase espiritual, encerrando esses 10 dias assim no ápice da sua caminhada. Eu louvo a Deus por isso. O convite de Deus é para você não retroceder. O convite de Deus é para você entender que ainda existe muito mais, e que nenhum de nós aqui zerou o jogo, nenhum de nós. Que nenhum de nós aqui chegou até o patamar em que pode falar assim: tá tudo certo, resolvi a minha vida espiritual. Nenhum de nós. Nenhum de nós leu tanto a Bíblia hoje que não precise ler mais amanhã. Nenhum de nós orou tanto que não precise orar mais amanhã. Nenhum de nós testemunhou tanto hoje que não precisará testemunhar mais amanhã. É isso que ele nos fala. Ele nos fala que nenhum de nós chegou no final da corrida, porque nenhum de nós tem a sua coroa da glória sobre a sua cabeça. O que Paulo nos fala é que nenhum de nós pode ficar em uma situação tranquilo, falando assim: agora está tudo certo, passei esses 10 dias na presença de Deus, a minha vida está resolvida. Não é isso. Convite é para que, assim como a vitória aconteceu na sua vida hoje, que ela aconteça amanhã também. Assim como você buscou hoje, que continue buscando amanhã também. Se orou hoje, que continue a orar amanhã. Irmãos, a vitória ao lado de Deus não é uma vitória de uma prova de 100 metros. É uma prova de uma maratona. O Senhor já está lá. A coroa já está lá. Que dia a dia possamos correr nessa direção. Quero convidar você a celebrar a vitória de hoje. Amém? Vamos celebrar a vitória de hoje. E vamos nos preparar para de amanhã, a de depois de amanhã, e até a volta de Cristo Jesus. Nós ouviremos mais uma música agora. E enquanto a Brenda canta, não sei se você precisa melhorar a sua vida como soldado, em prontidão, se você precisa crescer na sua vida como agricultor ou como atleta. Você peça isso para Deus nesse momento. Aquilo que precisa ser feito hoje, que seja feito hoje. E aquilo que foi feito hoje, que o Senhor repita amanhã com ainda mais intensidade na sua vida. Que Deus te abençoe.
Eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. E foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. As montanhas planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Que eu aprendi, sou forte pra lutar. Amém. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque o Teu amor nos assiste em todos os momentos, em cada momento da vida. Te louvamos por isso. Louvamos o Teu nome porque constantemente o Senhor está conosco. Dia a dia nós podemos notar o Seu cuidado,
o teu amor, a tua graça, e mais do que isso, o teu movimento em direção a cada um de nós. Movimento esse que não apenas tem a ver com provisão para hoje, mas tem a ver com construção para a eternidade. Hoje estudamos um pouco daquilo que Paulo nos orienta a fazer todos os dias, em termos de dedicação, de lealdade, de busca, de entrega, de posicionamento diante do embate entre o bem e o mal. E, ó Deus, nós louvamos o Teu nome por aquilo que o Senhor fez hoje em nossa vida, pelas tentações que foram vencidas, por aqueles que oraram mais, por aqueles que talvez hoje acordaram pela manhã e leram a Tua palavra, se aproximaram do Senhor de uma forma que em outros dias não fizeram. Muito obrigado, ó Pai. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com o Senhor atuando em nossa vida, e nós reconhecemos e louvamos o Teu nome por isso. Mas nós entendemos que as guerras que foram vencidas hoje, elas não definem o final da batalha entre o bem e o mal. Elas foram um tijolo colocado, mas ainda existem tantos outros a serem postos. E nós pedimos por amanhã, para que amanhã busquemos ao Senhor, para que amanhã sejamos leais ao Senhor, para que amanhã possamos orar a Ti e entregar a nossa vida ao Senhor. Oramos por domingo também, pelo início da próxima semana, e por cada um dos dias até o encontro com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Que a nossa vida seja tão dedicada, tão entregue, tão fiel, como as retratadas por Paulo na vida de um atleta, de um soldado e de um lavrador. E que no final de tudo isso, possamos falar assim como esse homem falou, que nós também lutamos o bom combate dia a dia, que nós corremos a corrida ao seu lado, e que nós lavramos, guardamos a nossa fé, e por isso, pela Tua graça, receberemos a coroa da justiça. Que a nossa vida esteja apontada para lá, e que dia a dia possamos sonhar com a salvação e com a eternidade ao Teu lado. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã para um dia muito intenso e muito abençoador na presença do Senhor. Iniciaremos aqui na igreja às 8 horas da manhã, então programe o seu despertador para que ele seja acionado um pouco mais cedo, tá bom? E encerraremos o nosso dia com uma linda Santa Ceia, encerrando assim o nosso sábado. Faça planos para estar conosco durante todo o dia aqui na igreja, tá bom? Vá com Deus, que Deus o abençoe, e não se esqueça que nós temos um lanchinho preparado com muito carinho para você. Vá com Deus e até amanhã.